Já ouviu falar que o peixinho dourado só tem 3 segundos de memória? Ou que a avestruz enfia a cabeça na areia quando está com medo? E o que dizer dos morcegos serem cegos? Ou dos camaleões mudarem de cor apenas para se camuflar? Se sim, prepare-se para uma reviravolta. Hoje, vamos desmistificar 50 dos mitos sobre animais mais persistentes e populares que você provavelmente acreditou serem verdadeiros a vida toda. Quais destes fatos te surpreenderam mais? Prepare-se, porque depois de assistir a este vídeo, a sua visão sobre o reino animal nunca mais será a mesma. E sim, você vai dar boas risadas com alguns desses equívocos. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos têm tentado compreender o reino animal à sua volta. Observações, suposições, superstições e contos populares se entrelaçaram, criando camadas inteiras de crenças, muitas das quais persistem até hoje. Alguns mitos surgiram devido a uma compreensão incompleta do comportamento animal, outros de erros simples, e alguns foram totalmente inventados para entretenimento ou fins didáticos. Séculos se passaram. A ciência avançou bastante, mas muitas dessas velhas ideias sobre nossos irmãos menores se mostraram surpreendentemente resistentes. Hoje, vamos nos armar de conhecimento e embarcar numa jornada fascinante para separar o fato da ficção e entender por que esses mitos duraram tanto tempo em nossa mente. O mito número 1. Peixes dourados têm uma memória de apenas 3 segundos. Você certamente já ouviu isso inúmeras vezes, mas na verdade, estudos demonstram que o peixe dourado é capaz de aprender, memorizar e até mesmo associar sons à comida. Eles conseguem lembrar o caminho em labirintos complexos e são capazes de reconhecer seus donos. Ou seja, a sua memória é muito mais desenvolvida do que se costuma imaginar. Imagine a ilustração perfeita para isso. Um peixe dourado, apontando com a barbatana para uma fórmula extremamente complexa, escrita num quadro. O segundo mito: lêmmingues que cometem suicídio em massa. Essa imagem dramática está frequentemente ligada a esses pequenos roedores. No entanto, os lêmmingues não se atiram de livre e espontânea vontade dos penhascos para o mar. Em anos de sobrepopulação, eles migram ativamente em busca de novos territórios e, claro, alimento. Durante essas migrações, eles podem, ocasionalmente, cair de falésias ou acabar por se afogar em rios e lagos. São acidentes, puro e simples, e não um ato de suicídio premeditado. Para ilustrar, imagine esta cena cômica: um lemming olhando para o precipício com total confusão, e logo em seguida, virando-se na direção onde, pelos seus cálculos, a comida o espera. Mito número 3. As avestruzes escondem a cabeça na areia quando sentem perigo. Este é um dos mitos mais conhecidos, que deu origem à expressão política da avestruz. Na verdade, as avestruzes podem deitar-se no chão e esticar o pescoço para se misturarem com o ambiente, principalmente quando estão a chocar os ovos. Além disso, elas cavam buracos para a postura dos ovos e, por vezes, inclinam-se sobre eles para os virar ou para verificar se está tudo bem. Visto de longe, pode parecer que a cabeça está enterrada na areia, mas a verdade é que nunca, em momento algum, enterram a cabeça na areia por medo. Na ilustração, pode-se mostrar uma avestruz a escavar na areia com ar atarefado e, ao lado, um predador a passar sem lhe prestar atenção. Quarto mito: os morcegos são cegos. Isso não é verdade. Os morcegos enxergam muito bem, apesar de sua visão não ser tão aguçada quanto a de outros animais. No entanto, eles dependem principalmente da ecolocalização. Emitem ondas de ultrassom e, através do sinal que retorna, conseguem determinar a localização exata de objetos e de suas presas. É isso que lhes permite uma orientação perfeita na escuridão total. Imagine um morcego com óculos de visão noturna, voando e manobrando com segurança no meio das árvores. O quinto mito é que os camaleões mudam de cor apenas para se camuflar. Embora a camuflagem seja, de facto, uma das razões, esta está longe de ser a única função.
Os camaleões usam a mudança de cor também para comunicar com outros da sua espécie, seja para mostrar o seu estado de espírito, atrair um parceiro ou afugentar um rival. Além disso, a cor ajuda-os a regular a temperatura corporal. Cores escuras absorvem mais calor e cores claras, por outro lado, refletem-no. Imagine a ilustração de um camaleão a mudar de um vermelho vivo para um azul suave, enquanto deita a língua de fora, como se estivesse a dizer: isto não é só camuflagem. Mito número 6. Os gatos caem sempre de pé. Esta afirmação é muitas vezes tida como uma verdade absoluta. É verdade que os gatos têm um reflexo de endireitamento impressionante que lhes permite girar rapidamente no ar para aterrar nas 4 patas. No entanto, isto não é uma garantia de 100%. Se a queda for muito curta, o gato pode não ter tempo suficiente para corrigir a posição do corpo. Além disso, se a queda for muito alta, o impacto, mesmo nas patas, pode levar a lesões graves. Portanto, por mais ágeis que sejam, os riscos estão sempre presentes. Imagine a cena. Um gato a cair de uma altura não muito grande que, no último segundo, descobre com surpresa que não vai conseguir pousar de pé. Mito número 7. Os cães suam ao pôr a língua de fora. Na verdade, os cães suam muito pouco, apenas através das glândulas sudoríparas localizadas nas almofadas das suas patas. O principal mecanismo de termorregulação canina é, de facto, a respiração ofegante e o ato de pôr a língua para fora. Isto ajuda a evaporar a umidade da superfície da língua e da cavidade oral, arrefecendo assim o sangue. Mas isto não é suor no nosso sentido. Portanto, quando o seu cão respira de forma ofegante, com a língua de fora, ele não está a suar, mas sim a arrefecer-se ativamente. Ilustração: um cão com a língua alegremente de fora e uma pequena poça debaixo da pata, simbolizando a transpiração. Mito número 8. Touros odeiam a cor vermelha. Esqueça. Isso é um mito completamente falso. Os touros são daltônicos, ou seja, eles não distinguem cores. A agressão deles não é provocada pela cor, mas sim pelo movimento da capa agitada pelo toureiro. O vermelho foi escolhido apenas para disfarçar o sangue do animal. Ou seja, se o matador estivesse a agitar uma capa verde ou azul, a reação do touro seria exatamente a mesma. Imagine a cena: um touro calmamente a pastar, e ao seu lado, 2 capas, uma vermelha e outra azul. O touro simplesmente olharia para o lado, completamente indiferente. Mito número 9. Ratos adoram queijo. Este é um dos estereótipos mais antigos e persistentes, frequentemente explorado em desenhos animados e filmes. No entanto, a verdade é que, na realidade, os ratos preferem alimentos doces ou cereais. Queijos, especialmente aqueles com um cheiro forte, não lhes são nada atraentes. Pior ainda, muitos tipos de queijo podem ser até desagradáveis para eles. Imagine um rato a revirar os olhos e a afastar-se com nojo de um grande pedaço de queijo suíço, preferindo, em vez disso, um pequeno doce. Mito número 10. Os tubarões não possuem ossos. Esta afirmação é praticamente verdadeira. Na verdade, os tubarões não têm ossos, pelo menos não no sentido convencional que conhecemos. O seu esqueleto é composto por cartilagem, um material muito mais leve e elástico do que o tecido ósseo. Isto confere-lhes uma flexibilidade e agilidade incríveis, tornando-os predadores extremamente rápidos. Imagine a cena: um esqueleto de tubarão, transparente e feito inteiramente de cartilagem, com um aspecto incrivelmente elegante. O mito número 11 diz que as corujas não conseguem mover os olhos, e isso é um facto. Os olhos das corujas são fixos e olham diretamente para a frente, tal como os nossos. Para conseguir olhar para o lado, a coruja tem de rodar a cabeça por inteiro. Mas é aqui que está o aspecto mais surpreendente. As corujas conseguem girar a cabeça quase 360 graus, mais especificamente 270 graus para cada lado. O seu pescoço é composto por 14 vértebras cervicais,
o dobro do que encontramos no corpo humano. Esta característica permite-lhes ter uma visão panorâmica quase total. Imagine a seguinte ilustração: uma coruja que consegue virar a cabeça para olhar diretamente para trás, enquanto os seus olhos permanecem completamente fixos. Mito número 12. Os camelos armazenam água nas corcovas. No entanto, isso é um equívoco muito comum. Na verdade, as corcovas dos camelos não são preenchidas com água, mas sim com gordura. Essa gordura serve como uma reserva crucial de energia e de água metabólica. Ao decompor 1 kg de gordura, o camelo produz mais de 1 kg de água. É exatamente por causa dessas reservas de gordura que os camelos conseguem sobreviver por longos períodos sem água ou comida nas condições rigorosas do deserto. Imagem: um camelo com a corcova transparente, mostrando claramente a reserva de gordura no interior, e não água. O mito número 13. Os lobos uivam para a lua. Eles uivam para comunicar com a alcateia, marcar território e alertar outros lobos da sua presença. A lua não tem absolutamente nada a ver com isso. Eles podem uivar a qualquer hora do dia ou da noite, mas é durante a noite, e especialmente na lua cheia, que o uivo se ouve melhor, devido à atmosfera mais calma. Ilustração: um lobo a uivar, não para a lua, mas sim para outro lobo que está sentado com auscultadores e não o consegue ouvir. Mito número 14. O mito de que os crocodilos derramam lágrimas de tristeza ou remorso enquanto devoram as suas presas. A expressão lágrimas de crocodilo tornou-se por isso sinônimo de falsa pena ou arrependimento hipócrita. Na realidade, os crocodilos libertam lágrimas durante a refeição puramente por uma questão fisiológica. As glândulas lacrimais, localizadas perto dos olhos, produzem um líquido que serve para lubrificar e umedecer. Este processo é acentuado quando o animal mastiga de forma vigorosa, estimulando diretamente essas glândulas. Ilustração: imagine um crocodilo, com lágrimas enormes a escorrer, devorando um peixe, mas mantendo uma expressão completamente vazia e indiferente. Mito número 15. Camundongos adoram queijo. Já falamos sobre este mito, mas é crucial reforçar que se trata de uma crença incrivelmente persistente. Em seu ambiente natural, os camundongos se alimentam principalmente de grãos, frutas, nozes e insetos. O queijo, principalmente aquele com cheiro forte, é um produto que eles tendem a evitar, ou até mesmo a repelir. Se por acaso comem queijo, é unicamente por desespero, quando não lhes resta absolutamente mais nada para comer. Imagine só, um camundongo afastando a fatia de queijo de forma bem demonstrativa, enquanto prefere o pequeno pedaço de noz que está logo ali ao lado. Mito número 16. O pavão abre a cauda para impressionar a fêmea. Isto é apenas metade da verdade. Os pavões abrem, de facto, a sua cauda exuberante para chamar a atenção da fêmea. Mas esta é também uma forma de demonstrar saúde e vigor. Quantos mais ocelos tiver na cauda, e quanto mais brilhante for a sua plumagem, mais atraente o macho se torna. Ilustração: um pavão com uma cauda magnífica que tenta impressionar a fêmea, mas esta olha indiferente para o telemóvel. Mito número 17. Os golfinhos estão sempre a sorrir. Os golfinhos são famosos por aquele sorriso característico que lhes confere um ar extremamente simpático. No entanto, essa expressão é apenas uma característica anatômica da estrutura da sua mandíbula e não um reflexo das suas emoções. Os golfinhos, tal como acontece com outros animais, sentem diversas emoções, mas o seu sorriso não é de forma alguma um indicador de felicidade. Imagine um golfinho com aquele sorriso permanente, mas o olhar revela uma profunda melancolia, ou até mesmo tristeza. Mito número 18. Os coelhos têm a cenoura como alimento principal. Embora os coelhos adorem cenouras, este alimento deve ser apenas um petisco e nunca a base da sua dieta.
O feno deve constituir a base da alimentação dos coelhos. É crucial para a correta digestão e para o desgaste natural dos seus dentes. O consumo exagerado de cenouras, devido ao seu elevado teor de açúcar, pode provocar problemas dentários e digestivos. Ilustração: um coelho a mastigar feno com prazer, enquanto a cenoura fica ao lado, servindo apenas como uma sobremesa. Mito número 19. Os porcos são animais sujos. Este é um estereótipo extremamente injusto. Na verdade, se lhes for dada a escolha, os porcos mantêm o seu espaço impecavelmente limpo. Eles não gostam de se rebolar na lama porque são imundos, mas sim para se refrescarem quando está calor e para se protegerem de parasitas. Os porcos têm muito poucas glândulas sudoríparas. Por isso, os banhos de lama são a sua maneira natural de regular a temperatura corporal, funcionando como termorregulação. Ilustração: um porco a dar um mergulho alegre num lago limpo, e não numa poça de lama. Mito número 20. Elefantes têm medo de camundongos. Esta ideia provavelmente surgiu por causa da reação do elefante a um movimento súbito, e não por temer o roedor em si. Os elefantes têm uma audição e visão excelentes, além de uma pele extremamente sensível. Se um camundongo passar subitamente por baixo das patas, o elefante pode assustar-se com um movimento repentino, e não com o pequeno animal. Ilustração: imagine um elefante enorme, dando um pulo de surpresa quando um camundongo passa correndo perto de sua pata. No entanto, ele parece mais chocado ou intrigado do que realmente apavorado. Mito 21. As cobras hipnotizam a presa. Embora as cobras consigam fixar o olhar na vítima por muito tempo, isso não é hipnose. Elas estão apenas à espera do momento certo para atacar. O olhar imóvel da cobra faz parte da sua estratégia de caça. A presa pode até paralisar de medo, mas isso não é resultado de qualquer tipo de efeito hipnótico. Para ilustrar, imagine uma cobra a olhar fixamente para um rato, enquanto o rato tenta, discretamente, escapar. Mito número 22. Os ursos polares escondem o nariz para passarem despercebidos. Na verdade, os ursos polares não escondem o nariz preto enquanto caçam. Eles confiam no seu incrível disfarce: o pelo branco, que se funde perfeitamente com a neve e o gelo. O olfato deles é tão apurado que conseguem detectar presas a dezenas de quilômetros de distância. Por isso, esconder o nariz torna-se completamente desnecessário. Ilustração: um urso polar, totalmente camuflado na neve, mas o seu nariz preto é claramente visível, e ele nem sequer se esforça por escondê-lo. Mito número 23. Os abutres são transmissores de doenças. Na realidade, os abutres desempenham um papel crucial no ecossistema ao removerem carcaças. O seu sistema digestivo tem a capacidade de neutralizar as bactérias e os vírus perigosos presentes na carne em decomposição. Deste modo, em vez de espalharem doenças, eles evitam a propagação de infecções. Ilustração: um abutre que atua como um verdadeiro super-herói, limpando a natureza de resíduos perigosos. O mito número 24. As girafas dormem de pé. Embora as girafas consigam tirar uma soneca de pé, a verdade é que elas também dormem deitadas, seja enroladas como um novelo ou esticando o pescoço rente ao chão. No entanto, o sono profundo, aquele em que elas realmente relaxam, só ocorre quando estão deitadas. Na natureza, as girafas mantêm períodos de sono muito curtos para se manterem sempre em alerta. Ilustração: uma girafa confortavelmente aninhada e enrolada no chão, dormindo em paz. Mito número 25. Crocodilos são fósseis vivos. Embora os crocodilos pareçam répteis ancestrais e tenham mudado pouco na sua aparência externa ao longo de milhões de anos, eles não são fósseis vivos no sentido estrito. Eles continuaram a evoluir e a se adaptar às condições ambientais em constante mudança. Apenas a sua forma corporal se manteve facilmente reconhecível. Imagine a seguinte ilustração:
Um crocodilo olha no espelho e vê seu reflexo pré-histórico. No entanto, este crocodilo moderno usa acessórios estilosos que sutilmente indicam a sua evolução contínua. Mito número 26. Camelos cospem para se proteger. Os camelos cospem mesmo, mas esse comportamento não é primariamente para defesa. É mais um jeito de expressar insatisfação ou afugentar um adversário quando eles estão irritados ou assustados. O que eles cospem é, na verdade, o conteúdo do estômago, comida parcialmente digerida. Isso é extremamente desagradável e repulsivo. Ilustração: um camelo cuspindo com uma expressão de mau humor. E ao lado, uma pessoa com uma cara de nojo limpando o rosto. Mito número 27. Os escorpiões cometem suicídio ao picarem-se a si próprios. Esta é uma crença popular, mas completamente falsa. Quando um escorpião se encontra rodeado pelo fogo ou numa situação de estresse extremo e sem saída, pode começar a ter movimentos convulsivos, causados pelo calor intenso. Nestas circunstâncias, ele pode, de facto, picar-se a si próprio acidentalmente com o ferrão. Contudo, o veneno do escorpião não faz qualquer efeito no próprio animal. Picar-se a si mesmo não resultará na sua morte. Visualização: um escorpião em pânico debate-se para fugir das chamas. Toca-se acidentalmente com o ferrão, mas permanece visivelmente vivo e ileso. Mito número 28. Os castores usam a cauda como uma trolha. A cauda do castor é uma ferramenta multifuncional, mas ela não é feita para a construção. Eles a utilizam como leme ao nadar, como balanceador quando estão de pé nas patas traseiras, e também como sinal, batendo-a na água para alertar sobre o perigo. A construção das barragens e dos alojamentos é feita com os seus dentes poderosos e as patas dianteiras. Ilustração: um castor tenta usar a cauda como trolha, mas não consegue e dá de ombros, desapontado. Mito número 29. Cangurus são apenas grandes animais saltadores. Embora sejam mundialmente conhecidos pelos seus saltos potentes, os cangurus são criaturas muito mais complexas do que aparentam. Eles utilizam a cauda como um quinto membro, tanto para se equilibrarem quanto para se defenderem ou atacarem. E as suas bolsas marsupiais não são meros bolsos, são incubadoras altamente organizadas e essenciais para a sobrevivência das crias. Ilustração: um canguru a usar a cauda como apoio adicional, executando uma manobra acrobática, com a carinha curiosa da cria a espreitar da bolsa. Mito número 30. Rãs e sapos provocam verrugas. Esta é uma velha superstição que não tem qualquer fundamento científico. As verrugas são causadas pelo vírus do papiloma humano, ou HPV, e o seu aparecimento não está de forma alguma relacionado com o contato com rãs ou sapos. A ilustração mostra uma pessoa a olhar com desconfiança para uma rã, mas que já tem verrugas na mão, sugerindo ironicamente que a causa, afinal, é bem diferente. Mito número 31. As toupeiras são cegas. Na verdade, as toupeiras têm olhos minúsculos, muitas vezes escondidos debaixo do pelo, e a sua visão é extremamente fraca. No entanto, elas não são completamente cegas. Elas conseguem distinguir entre a luz e a escuridão, e também percebem movimentos. Mas, para se orientarem nos túneis subterrâneos, elas dependem principalmente do olfato e do tato. Imagem: uma toupeira de óculos a semicerrar os olhos enquanto tenta ver algo ao longe. No entanto, o seu nariz está a trabalhar ativamente, farejando e captando os cheiros. Mito número 32. Os peixes não sentem dor. Esta é uma crença que esteve amplamente disseminada durante muito tempo, mas a investigação científica moderna demonstra que os peixes, na verdade, possuem nociceptores, os receptores da dor, e são perfeitamente capazes de experienciar dor e sofrimento. Ilustração: um peixe a agarrar a sua barbatana, como se estivesse magoado, e a olhar para o pescador com um ar de reprovação. Mito número 33. Ursos entram em hibernação. Na verdade,
Muitos grandes predadores, incluindo os ursos, não entram numa verdadeira hibernação. Em vez disso, eles ficam num estado que é mais corretamente chamado de dormência ou sono de inverno. A principal diferença é que, neste estado, a temperatura corporal não diminui tanto quanto na hibernação profunda. Por causa disso, eles podem ser acordados facilmente. Imagem: um urso a dormir na toca, com uma orelha ligeiramente levantada, como se estivesse atento a qualquer som. Mito número 34. Polvos conseguem regenerar tentáculos perdidos. Isto é totalmente verdade. Os polvos têm uma capacidade de regeneração incrível. Se um tentáculo for perdido ou amputado, ele não apenas cresce de novo, como também pode permanecer ativo por um certo tempo. Imagine a cena: um polvo a estender um novo tentáculo, enquanto o tentáculo antigo, caído no chão, ainda se move. Mito número 35. Ratos e queijo. E sim, cá estamos nós outra vez. Eu sei que já abordamos o tema, mas a longevidade deste mito é tal que ele merece um destaque especial. Está profundamente enraizado no nosso imaginário, graças aos contos de fadas e desenhos animados. No entanto, a realidade é bem diferente. O queijo, para os ratos, é, na maioria das vezes, um petisco indesejado. Eles preferem cereais, sementes e alimentos ricos em açúcar. Para ilustrar, imagine um rato a cheirar um pedaço de queijo com desdém e logo a seguir a devorar um grão com todo o apetite. Mito 36. Ouriços comem maçãs e cogumelos. Embora os ouriços possam ser frequentemente representados com maçãs ou cogumelos nas costas, esta não é a sua alimentação natural. Os ouriços são animais insetívoros. Eles alimentam-se de besouros, vermes, lesmas e caracóis. Também podem comer ovos de aves, ou até mesmo pequenos roedores. Frutas e cogumelos podem até ser consumidos acidentalmente, mas não fazem parte da sua dieta essencial. Sugestão de ilustração: um ouriço a tentar comer uma maçã, mas o fruto é demasiado grande e desconfortável. Ele fica a olhar para a maçã com um ar de perplexidade. Mito número 37. As estrelas do mar não se movem. Isto é falso. As estrelas do mar deslocam-se lenta mas seguramente, utilizando milhares de pequenos pés, os chamados pés ambulacrários, que estão localizados na parte inferior dos seus braços. Elas usam um sistema hidráulico complexo para realizar estes movimentos e deslocar-se. Ilustração: imagine uma estrela do mar a rastejar, de forma lenta, mas muito determinada, ao longo do fundo do mar, deixando um rasto por onde passa. Mito número 38. Os pássaros abandonam os filhotes se um humano lhes tocar. Este é um dos equívocos mais comuns. A maioria das aves não possui um olfato muito desenvolvido, o que as impede de detectar que os seus ninhos foram tocados por humanos. Podem sim abandonar a ninhada se sentirem perigo, mas nunca devido ao odor humano. Cenário: uma ave regressa calmamente ao ninho depois de um humano ter inspecionado o filhote com cuidado. Mito número 39. Os chimpanzés são apenas macacos. Os chimpanzés, tal como os gorilas, os orangotangos e os humanos, pertencem à família dos hominídeos, ou dos grandes primatas. Esta é uma família distinta, que se diferencia dos macacos comuns. As diferenças incluem, por exemplo, a ausência de cauda e um desenvolvimento cerebral mais complexo. Ilustração: um chimpanzé, impecavelmente vestido com um fato de negócios, está sentado a uma mesa, examinando uma árvore genealógica e tentando encontrar os seus parentes. Mito número 40. As formigas são os seres mais fortes do planeta. Embora as formigas consigam, de facto, levantar pesos que ultrapassam significativamente o seu próprio, o título de mais forte pertence a outras criaturas. Por exemplo, o ácaro oribatídeo consegue aguentar uma carga que excede o seu próprio peso em 1180 vezes. Ilustração: uma formiga a tentar levantar um objeto enorme com grande dificuldade, e ao lado,
um pequeno ácaro que levanta facilmente algo muito, muito maior. Mito número 41. Ostras sempre contêm pérolas. A verdade é que as pérolas nas ostras selvagens são bastante raras. Apenas uma em cada 10.000 ostras contém uma pérola, e aquelas que têm qualidade para a joalharia são ainda mais difíceis de encontrar. A grande maioria das ostras não tem pérolas de todo. Ilustração. Imagine uma pessoa a abrir uma ostra atrás da outra, na esperança de encontrar um tesouro, mas só encontrando o molusco. Mito número 42. Os papagaios conseguem imitar a fala humana. Na verdade, os papagaios não imitam a linguagem no sentido mais lato da palavra. Eles limitam-se a reproduzir os sons e as palavras que ouvem, sem qualquer compreensão do seu significado. Embora possam associar sons específicos a certas situações, isso está longe de ser considerado uma linguagem completa. Imagine a cena: um papagaio a repetir a frase "Olá, como estás?", enquanto encara a pessoa com um olhar completamente vazio. Mito número 43. As ursas não acordam durante a hibernação para dar à luz. Na verdade, é durante o sono de inverno, ou, como já estabelecemos, durante o período de letargia, que a ursa dá à luz às suas crias. Ela desperta o suficiente para cuidar delas, amamentar e limpar os filhotes, mas o seu metabolismo permanece drasticamente lento. É um fenômeno extremamente incomum ver uma mãe dar à luz e começar a criar os seus filhos, enquanto se encontra neste estado de dormência profunda. Visualização. Uma ursa em letargia, com os seus minúsculos filhotes dormindo pacificamente ao lado, enquanto ela os lambe e aconchega com ternura. Mito número 44. Os gatos só ronronam quando estão felizes. Na verdade, o ronronar dos gatos é um som muito mais complexo do que imaginamos. Eles ronronam quando estão contentes, claro, mas também quando sentem dor, estão assustados ou a passar por situações de estresse. Pode ser um mecanismo de autocura ou apenas uma forma de se acalmarem. Ilustração. Um gato a ronronar, que, no entanto, exibe uma expressão de nítida preocupação no seu rosto. Mito número 45. Os cães veem o mundo apenas a preto e branco. Este é outro mito muito comum. Os cães não veem o mundo em tons de cinza, mas a sua percepção de cores é, de facto, diferente da humana. Eles veem o mundo em tons de azul e amarelo. O vermelho e o verde, por exemplo, aparecem para eles como tons de cinzento. Para ilustrar, imagine um cão a olhar para um mundo vibrante e colorido. Para ele, esse mundo é percebido em tons limitados, como se fosse um quadro de um artista que só usasse o azul e o amarelo. Mito número 46. O canguru não consegue andar para trás. De facto, é muito difícil para o canguru andar para trás, devido à estrutura peculiar das suas pernas e cauda. No entanto, isso não significa que lhe seja totalmente impossível fazê-lo. Em situações extremamente raras, eles até conseguem dar alguns passos de recuo, mas esta, obviamente, não é a sua forma natural de locomoção. Ilustração. Um canguru que tenta, com grande esforço, dar um passo para trás, resultando num movimento notoriamente desajeitado. Mito número 47. Morcegos são aves. Não. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar ativamente. Eles não têm qualquer relação com as aves. As suas asas são, na verdade, membros anteriores modificados, e não penas. Ilustração. Imaginem um morcego a tentar vestir penas de pássaro. Simplesmente não lhe servem. Mito número 48. Os golfinhos são peixes. Mas isso é mais um equívoco muito comum. Na verdade, os golfinhos são mamíferos aquáticos. São animais de sangue quente, respiram por pulmões, dão à luz crias vivas e, claro, amamentam-nas. Ilustração. Imagine um golfinho a mostrar, com grande orgulho, a sua certidão de nascimento, onde se lê: mamífero. Mito número 49. Os avestruzes têm um cérebro pequeno. É verdade que a cabeça do avestruz parece minúscula quando comparada com o seu corpo gigantesco,
No entanto, o seu cérebro não é assim tão pequeno a ponto de comprometer o seu intelecto. Os avestruzes são, na verdade, aves bastante inteligentes e com grande capacidade de adaptação e de aprendizagem. Imagine esta ilustração. Um avestruz sentado numa carteira escolar, a resolver problemas matemáticos complexos. A cabeça dele, na verdade, parece enorme, porque está completamente cheia de conhecimento. Mito número 50. Os cisnes são sempre monógamos. Embora seja comum que os cisnes formem pares para a vida, isso não é uma regra universal. Eles podem separar-se por diversos motivos, por exemplo, se não conseguem procriar, ou se um dos parceiros morre. A ilustração mostra dois cisnes a nadar em direções opostas, como se tivessem tido uma discussão. Bom, acabamos de desmistificar 50 mitos sobre animais que, para muitos, eram verdades absolutas e inquestionáveis. Desde o peixe dourado e sua memória surpreendente, até os astutos camaleões que mudam de cor por inúmeras razões. Cada um destes factos muda completamente a nossa visão tradicional sobre o reino animal. A verdade é que o mundo animal é muito mais complexo, fascinante e incrível do que alguma vez imaginamos. Quem diria que as lágrimas de crocodilo são apenas um processo fisiológico, ou que os touros são, na verdade, indiferentes à cor vermelha, e que os porcos são, de facto, animais extremamente asseados, e que os lemingues não cometem suicídios em massa? Estes são apenas alguns exemplos das muitas crenças erradas que desvendamos hoje. Espero que se tenham divertido imenso e que tenham aprendido coisas novas. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o nosso canal para não perderem novos factos surpreendentes e, claro, deixar um comentário. Qual destes 50 mitos vos surpreendeu mais? E há outros mitos interessantes sobre animais que gostariam que desvendássemos?